Recentemente eu recebi no meu Twitter uma mensagem falando sobre um vídeo que o MBL fazia elogios ao Ciro Gomes. Sim, o MBL, o Movimento Brasil Livre, do Kim Kataguiri, do Renan Santos, do Holiday e de outras personalidades, sendo que o MBL e o Ciro Gomes já tiveram vários atritos. Inclusive, o vídeo que projetou o meu canal num primeiro momento foi justamente um vídeo que eu fiz falando do Ciro Gomes e do medo que o MBL tinha do Ciro Gomes. Esse vídeo foi compartilhado pelo Samuel Borelli e foi a primeira vez que meu canal deu uma crescida mais exponencial. Para vocês relembrarem aqueles bons tempos do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Era uma época que eu fazia ainda vídeos dentro do carro, era super precário fazer no carro porque a estrutura acústica era melhor. Mas voltando aqui para o assunto do vídeo. Eu recebi uma mensagem, tinha lá um link, eu cliquei e foi redirecionado para uma página no Facebook. Era uma página dos apoiadores de Ciro Gomes, acho que era Time Ciro, alguma coisa assim, enfim. E aí eu cliquei e comecei a ver o vídeo. É um vídeo de em torno de 7 minutos do MBL numa live conversando sobre o Ciro Gomes. Nessa live estava o Renan Santos, o Kim Kataguiri e uma outra pessoa que eu não sei quem era. E como é um vídeo editado, é um compilado dos momentos em que o MBL fala do Ciro Gomes, não tem como saber se as falas foram tiradas do contexto, qual o contexto que eles estavam falando, mesmo porque o próprio vídeo no início diz que a íntegra do vídeo foi retirada do ar pelo MBL. Também não sei se é verdade. Mas como os trechos são trechos longos, nós podemos entender ali que o MBL faz uma espécie de ressalva com relação à posição política do Ciro Gomes, destacando o crescimento que o Ciro Gomes está tendo em uma parte da população e até certos pontos parece que até o Kim Kataguiri, o Renan Santos e outro rapaz concordam com algumas ideias do Ciro Gomes. Mas é claro que nós precisamos analisar isso com muito cuidado, mas já é um indício de algumas situações positivas para o Ciro Gomes até 2022, mas vamos analisar isso com muito, mas muito cuidado, certo? Mas antes, eu sempre peço para você deixar o seu like, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. E o canal voltou a crescer nesse início do mês de novembro, no mês de dezembro tá um pouco esquisito, mas graças ao seu like nós conseguimos ter aí um bom crescimento e, é claro, mais pessoas vêm para a nossa comunidade de reflexão. Mas são duas análises que eu tenho que fazer para vocês. A primeira delas é referente ao MBL. Claro que o MBL não está fazendo um apoio ao Ciro Gomes, mas eu vejo o MBL extremamente perdido nesse momento, sem muitas referências. Porque nós sempre vimos o MBL e sabemos que o liberalismo que o MBL prega, essa posição que o MBL gosta de pregar nas suas lives, nas suas abordagens, é sempre algo muito, não vou dizer utópico, mas sim raso, muito superficial, sem muita profundidade, algo que é bem desconectado da realidade brasileira. Eles pregam situações como meritocracia, dentre outros pontos, que quando você coloca no dia a dia, na realidade do povo brasileiro, você não consegue, não tem como aplicar. Eles acreditavam no Paulo Guedes e foram completamente enganados pelo ministro da Economia, como várias outras pessoas que acreditavam nesse modelo do Paulo Guedes, alguém que não entende absolutamente nada de economia, isso nós sabemos, e o pior de tudo, o Paulo Guedes cheira naftalina, porque as ideias dele são ideias da década de 50, quando o FMI foi fundado, ou seja, tem 70 anos as ideias do Paulo Guedes, ideias completamente primitivas, neandertais, para o contexto atual. Mas o MBL está sem referência, porque quem é hoje a grande referência do campo liberal para o MBL? O João Amoedo? Não tem. Então o MBL não sabe para onde olhar, não tem uma referência, um rumo, um norte para tomar. E eles olham para o Ciro Gomes e encontram no Ciro Gomes alguns elementos que são elementos interessantes até certo ponto que eles concordam, que fazem algum sentido na cabeça do MBL. Até mesmo o outro rapaz, que eu não sei o nome, era um rapaz de barba, ele disse que muitas vezes o pessoal começa a criticar o Ciro Gomes por conta da ginástica mental que ele faz com os números. Ele fala assim, bom, isso tudo é discutível, mas aí você vai ter que discutir os números pelos números, né? Você vai ter que entrar na argumentação. Mais ou menos falando, olha, isso não é um problema do Ciro Gomes fazer. E muitas vezes alguns comentários ali que tiveram na live, comentários até certo ponto elogiosos, que não desabonavam o Ciro Gomes. Até mesmo muito pelo contrário, ficou até esquisito algumas partes lá da fala do pessoal do MBL. Mas, mesmo que a fala tenha sido descontextualizada no vídeo, tenho tirado as falas do contexto, o Renan Santos, ele fala o seguinte no momento lá, olha, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para as pessoas se elas gostam do Ciro Gomes ou não, tem muitas pessoas que estão acompanhando essa live nesse momento que gostam do Ciro, que vão demonstrar o apoio às ideias dele. Então deixa aí, ele fala, coloca 1 se você gosta do Ciro, 2 se você não gosta, pra gente ter uma ideia. E depois foi falado, olha, o Ciro Gomes ele começa a ter um apoio grande por parte dos jornalistas,
Até o Antônio Tabet, que é o Kibe lá, sabe, do Porta dos Fundos, que tinha o Kibe louco no My News, ele que é alguém mais à direita, também gosta de algumas ideias do Ciro Gomes, ele tá aparecendo na mídia direto, virou o queridinho da imprensa, e isso nós já explicamos aqui no canal, porque que o Ciro Gomes ele é hoje o queridinho, entre aspas, da imprensa, pelo menos por parte do Datena. E é claro que isso, na visão do MBL, projeta o Ciro Gomes para o cenário nacional e eles até mesmo começaram a ficar um pouco mais sensíveis, aparentemente, com relação ao Ciro Gomes. Não acredito que o MBL vai fazer campanha com relação ao Ciro, até mesmo porque já tiveram muitos contratempos MBL e Ciro Gomes. Mas só explicando para vocês por que o Ciro Gomes ele consegue ter tanto destaque na mídia nesse momento, e aí eu vou fazer a análise referente à figura do Ciro Gomes tirando o MBL, por que ele começa a ganhar projeção na população. O Ciro Gomes ele ganha espaço na televisão porque ele é uma pessoa que, de certo ponto de vista, ele é isento entre aspas. Por que eu digo que ele é isento? Porque ele é alguém que critica Bolsonaro sem ser petista e ele é alguém que critica o Lula sem ser bolsonarista. Então ele consegue ter esse espaço na mídia por conta dessa posição dele que bate em Chico e também bate em Francisco. E o mais importante, o Ciro Gomes ele tem um certo quê de Bolsonaro na hora de chamar os holofotes. Entendo o que eu estou dizendo. O Bolsonaro ele conseguia chamar os holofotes durante esses últimos 10 anos por conta das polêmicas. O Bolsonaro ganhava espaço no CQC, no Super Pop, por conta das polêmicas que ele levantava, das brigas, das barbaridades, das atrocidades. Tanto que aqui no livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro que eu fiz aqui para o canal, que explico quem é Bolsonaro, eu falo muito bem sobre esse apoio da mídia e essa ascensão que o Bolsonaro teve nos últimos 10 anos. Só que há uma diferença. O Bolsonaro é polêmico, o Ciro Gomes também é polêmico, só que o Bolsonaro não tem conteúdo, o Ciro Gomes ele tem conteúdo. E é claro que isso é um diferencial, porque Bolsonaro era chamado somente pela polêmica. O Ciro Gomes ele é chamado pela polêmica porque ele vai falar mal do Lula, vai falar mal do Bolsonaro, vai ter uns roupantes ali, que é muito importante para ele e é bom porque passa sinceridade e as pessoas querem candidatos honestos. Então, eleitoralmente para o Ciro Gomes é muito importante esse lado dele do cangaceiro, que a gente falava logo no começo do canal. O lado cangaceiro do Ciro Gomes é importantíssimo porque passa autenticidade, mostra que ele não tem medo, mostra que ele não tem rabo preso e ele ganha a confiança da população. E isso é muito importante. Se você é cirista e pede para ele ser moderado, você está podando a melhor característica do Ciro Gomes, que é o lado, entre aspas, cangaceiro, que é o melhor. Ele deveria, de fato, abraçar esse lado dele, porque além da polêmica, ele consegue trazer o conteúdo, o que Bolsonaro não tinha, e por isso que o Ciro Gomes ganha tanta projeção. E essa projeção que dá ao Ciro Gomes o coloca hoje, pelo menos nesse momento, como sendo o único adversário para 2022 entre PT e Bolsonaro. Ah, mas tem o João Dória. O João Dória é governador do estado, ele não está em campanha. Nós sabemos que o Dória está numa campanha velada, ainda mais tudo que ele está fazendo agora com a vacina. Mas ele não é alguém que se coloca, que se posiciona já como pré-candidato. Até mesmo porque ele não pode fazer isso de modo explícito, porque ele tem um cargo como governador do estado de São Paulo. E se ele falar que ele vai querer disputar a presidência da República, pode pegar mal para ele e aí ele pode perder votos. Então essa é uma questão importante. O Ciro Gomes não, ele não tem cargo nenhum, então ele já se coloca como pré-candidato para 2022, antagonizando com Lula e Bolsonaro. Então quando as pessoas olham para o cenário nacional, projetando as eleições de 22, quem são, melhor dizendo, hoje os candidatos para disputar? Bolsonaro, o PT, que todo mundo sabe, e o Ciro Gomes. Ah, eu não gosto do Bolsonaro, eu também não gosto do Lula. Mesmo que eu seja de direita, ou centro-direita, ou alguém do PSDB que vota em candidatos à direita, eu olho para o Ciro Gomes e vejo ele como sendo hoje, nesse momento, o único ponto de equilíbrio, o único ponto de oposição a essas duas figuras. Então eu começo a ter um pouco mais de simpatia, porque no momento ele é o único candidato que se coloca contra os dois. Moro não está na jogada no momento, foi até para a iniciativa privada, e o próprio Luciano Huck não está definido ainda. Por isso que Ciro Gomes ganha essa projeção, porque ele já é um pré-candidato, a imprensa traz ele por conta da polêmica aliada ao conteúdo e também ele é a única alternativa no momento contra Bolsonaro e também o PT. E ele está fazendo alianças muito importantes. A aliança dele com o PSD do Gilberto Kassab é super importante. O Márcio França concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo que ele fala que o PSD do Kassab não é muito alinhado
ao PSDB, mas principalmente com democratas. O Kassab é um dos políticos mais importantes, mais astutos que você, se você não acompanha o Gilberto Kassab, você precisa acompanhá-lo. Não para concordar com o que ele fala, mas para ver onde ele está direcionando, porque Gilberto Kassab não dá ponto sem nó. Onde ele aponta é algo que você precisa ficar muito esperto. E o Kassab olha para Ciro Gomes como sendo um candidato forte. É possível que saia uma chapa do PSD com o PDT em 2022. O próprio Márcio França, em entrevista para a Folha de São Paulo, falou sobre isso. Olha, tem a possibilidade aí de sair o Calil como presidente, o Cid Gomes como vice, uma chapa, supondo uma chapa começa, você já consegue pegar uma parte do Nordeste, pega o Sudeste, é uma chapa forte. Eu falei num vídeo recente que uma chapa entre o Calil e o Ciro Gomes poderia ser uma chapa boa, mas os dois, eles não podem ser rabo de ninguém. Não tem como, ambos são cabeça, não tem como o Ciro ou o Calil serem rabo um do outro. Então eu acho que essa é uma chapa que não daria muito certo, não prosperaria em termos práticos, tá? A mesma coisa daquela chapa Lula e Ciro Gomes, os dois são cabeça, é difícil. Mas uma chapa entre Ciro e Anastasia, pode ser que sim. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, que eu preciso comentar a entrevista do Kassab no Canal Livre, uma entrevista que você precisa ver, e também eu preciso comentar, claro, a importantíssima entrevista do Márcio França para a Folha de São Paulo. Então fiquem ligados no canal, ativem as notificações e, como eu falei no começo, se vocês quiserem, me sigam no Twitter, @profileoficial.